Quantas vezes a gente diz que isso é a vontade de Deus, quando lá no fundo do coração, é só e exatamente aquilo que a gente já queria fazer desde o começo? Nossa, olha, essa dói, viu? Porque, francamente, é o disfarce mais antigo da humanidade. É aquela tática perfeita de colocar um peso meio que inquestionável, sabe, em cima de uma preferência totalmente nossa. Sim, porque aí fica impossível debater. Afinal, quem é que tem coragem de questionar uma decisão quando a pessoa levanta a bandeira de que, tipo, Deus falou comigo? Uhum, vira um escudo. E é por isso que essa nossa imersão de hoje vai direto nesse nervo central. A gente precisa desatar esse nó. Exato. E a nossa missão aqui no Você Pode com Deus é justamente mergulhar na complexidade e nas armadilhas desse discernimento cristão. Porque existe uma confusão gigantesca, né, entre o que é uma direção genuína, o que é um desejo individual e o que é pura confusão emocional mascarada de fé. Total. E olha, desfazer esse nó exige muita coragem. E requer também um desprendimento de um monte de ideias prontas que a gente carrega. Ideias que a gente escuta a vida toda. Pois é, a base do que a gente vai analisar hoje desconstrói a noção de que discernir é um ato de adivinhação. Não é, sabe, decifrar um código secreto ou esperar que as nuvens formem uma palavra no céu. O discernimento é um caminho de maturidade e exige unir coisas que a gente costuma tratar como inimigas, tipo a fé, a razão, a nossa consciência e a realidade nua e crua. A realidade nua e crua é o que mais assusta a gente. Porque, caramba, quem nunca sentiu aquela angústia paralisante diante de uma encruzilhada profissional ou, sei lá, num relacionamento e pediu aos céus um sinal luminoso? Um outdoor piscando, né? Exato, um outdoor com a resposta certa. E aí, o que vem é o silêncio. Um silêncio que traz aquele peso sufocante de ter que tomar uma decisão e o pavor absoluto de estragar a própria vida com uma escolha errada. É apavorante mesmo. Mas para entender como sair dessa paralisia, a gente precisa primeiro implodir um dos mitos mais destrutivos que existem, que é a ilusão do plano secreto. Essa ilusão é cruel. É uma armadilha psicológica, porque existe uma crença muito popular de que Deus tem um roteiro hiper detalhado e inflexível para cada mínima decisão da vida de alguém. A faculdade exata, a pessoa exata, a rua exata para morar. E a pessoa passa a vida num estado de alerta constante para não sair desse trilho invisível. Uhum. E a implicação disso é terrorizante, porque se o plano é um fio de navalha, um passo em falso, tipo uma escolha errada aos 20 anos e pronto. Acabou, o plano original desmorona e a pessoa acha que vai viver o resto da vida num plano B de segunda categoria. Exatamente. O que, do ponto de vista das fontes que a gente está trazendo, é um absurdo teológico. A relação entre o divino e o humano não anula nossa liberdade. A gente não é uma peça de xadrez esperando alguém mover a gente no tabuleiro, sabe? A direção divina orienta, ilumina, mas não substitui a responsabilidade de decidir. Caramba, isso me faz pensar numa analogia sobre como a gente se relaciona com a tecnologia hoje em dia. A gente costuma tratar a espiritualidade tipo como um aplicativo de GPS. Nossa, sim. A pessoa só quer sentar no banco do passageiro e escutar a voz robótica dizendo vire à direita, vire à esquerda, recalculando rota. Mas o verdadeiro discernimento não te entrega um GPS. Ele entrega uma bússola e um mapa. Perfeito. A bússola aponta o norte verdadeiro, mas o terreno, as pedras no caminho, a velocidade dos passos, tudo isso exige que a pessoa segure o leme do barco e aprenda a navegar. É a diferença entre ser tratado como uma máquina que só executa comando e ser tratado como um adulto, né? E amadurecer pressupõe risco. Pressupõe que a gente pode falhar. Sem ação própria não tem crescimento. Uhum, não tem jeito. Mas, assim, vamos ser bem pragmáticos agora, porque na teoria isso soa lindo. Só que na prática a coisa complica. E quando os sentimentos são absurdamente fortes, imagina que alguém sente uma urgência que rasga o peito para mudar de cidade. Ou, sei lá, sentir uma paz inexplicável ao pensar em aceitar uma proposta bem duvidosa. Na ausência do GPS, esses sentimentos fortíssimos não seriam a bússola apontando o caminho? Olha, essa é uma confusão perigosíssima. É o maior erro apontado nos estudos sobre esse tema. É elevar a emoção ao status de bússola espiritual. Sentir uma paz momentânea não garante de jeito nenhum que uma decisão é a correta. Não. Mas a gente ouve tanto isso. Pois é, mas pensa comigo. Uma pessoa que decide fugir de um problema grave.
ignorar uma responsabilidade gigante. Ela vai, sem dúvida, sentir um alívio enorme no primeiro momento. Mas esse alívio é covardia, não é paz real. Caramba, isso é forte. Mas deixa eu dar uma de advogado das coisas práticas aqui. E problematizar essa questão da urgência. Porque o mundo moderno exige respostas rápidas. Se aparece uma vaga de emprego incrível que fecha amanhã, a pessoa sente urgência, né? Dizer que urgência nunca é direção de Deus não seria, tipo, ignorar a velocidade do mundo real. É aí que a gente precisa fazer uma distinção vital. Existe a urgência das circunstâncias e a urgência emocional profunda. As circunstâncias do mundo real têm prazos, sim. Contratos expiram, vagas fecham. Responder a essas demandas com eficiência é prudência. Certo. A urgência problemática é aquela pressa interna, sabe? Aquela voz ansiosa gritando que tudo precisa mudar para ontem, no impulso, só porque a pessoa não suporta mais o desconforto de onde ela está. Entendi. É uma fuga. Exato. O coração humano é caótico. Ali se misturam os desejos legítimos, os traumas, as carências afetivas e o estresse do dia a dia. Quando alguém toma uma decisão drástica baseada nessa panela de pressão emocional, a chance de dar errado é imensa. Faz muito sentido. A gente só quer se livrar da dor a qualquer custo. E se as emoções enganam a gente com tanta facilidade, o que acontece quando a gente baseia escolhas super importantes nelas e ainda tenta jogar um verniz sagrado por cima? A gente cai no que eu chamaria de auto-engano estruturado. É espantosa a capacidade da mente humana de fabricar a própria realidade, né? Nossa, demais. O mecanismo do auto-engano geralmente começa com uma decisão que já foi tomada lá dentro. A pessoa já sabe o que quer. Mas como bate aquela insegurança, ou a consciência lá no fundo avisa que a rota não é boa, ela começa uma busca desesperada por um selo de aprovação. É o viés de confirmação disfarçado de misticismo, né? A pessoa, tipo, ignora 10 semáforos vermelhos no caminho, ignora o conselho de 5 pessoas maduras e vai filtrando tudo até achar uma única coincidência boba que aplaude a escolha que ela já fez. E aí diz, olha só, foi um sinal. Foi Deus que abriu a porta, né? E o que está por trás disso não é a vontade de acertar, é a vontade de terceirizar a culpa. Porque se a pessoa crava que Deus mandou, ela blinda a escolha dela. Ninguém pode criticar. E se der tudo errado lá na frente, ela lava as mãos. E isso me leva a uma reflexão ainda mais dura sobre como a gente usa o vocabulário espiritual para evitar ser adulto. É absurda a quantidade de vezes que a gente usa frases tipo vou esperar para ver o que Deus quer. Ou então, se for da vontade dele, vai acontecer naturalmente. Tudo isso funciona como um escudo para nossa inércia. Uma baita desculpa. Porque, no fundo, a pessoa já sabe o que tem que fazer. Terminar aquele relacionamento tóxico, pedir desculpas, assumir uma bronca no trabalho. Mas como agir dói e dá trabalho, a gente dá um nome bonito para a preguiça e chama de esperar no tempo divino. O que é uma deturpação total. Porque a passividade também é uma escolha. E geralmente é uma escolha covarde. O verdadeiro discernimento exige, sabe, uma disposição genuína para estar errado. Se não tem espaço para admitir que você errou ou abertura para mudar de rota com humildade, então não é busca por direção nenhuma, é só teimosia. Certo. Então o diagnóstico a gente já tem. Sabemos que não dá para depender de arrepio na espinha, que urgência emocional é péssima conselheira e que ficar paralisado esperando um milagre é só fuga. Mas a pergunta de $1 milhão é como é que se separa, na prática, a nossa vontade falha da vontade divina? Quais são as peneiras para filtrar isso tudo? Existem critérios muito diretos que funcionam como filtros mesmo. O primeiro deles é o da verdade e coerência. A lógica é simples. Deus é a verdade, então ele não se contradiz. Se uma escolha exige que você seja desonesto, se pede que você pise em alguém ou quebre um compromisso sério que já assumiu, isso nunca vai ser um caminho legítimo. Ou seja, se o grande chamado exige que a gente minta no imposto de renda ou abandone a família, dizendo que está indo numa missão maior, o alarme tem que gritar, né? A missão não limpa a sujeira do meio que você usou. De jeito nenhum. A direção verdadeira não pede que você degrade a sua dignidade. E aí vem o segundo filtro, que é o teste do tempo.
Como a gente falou daquela urgência, o impulso odeia o tempo. Ele não suporta o tédio, foge da reflexão. Mas as decisões que têm verdade dentro delas, elas resistem aos dias. E o zoom vai desbotando. Aquela ideia que parecia brilhante, revolucionária às 2 da manhã, geralmente não sobrevive à luz do dia ou a uma semaninha de pensamento frio, né? Exatamente. O tempo destrói as falsas certezas. E isso conecta com o terceiro filtro, que é o da realidade. Uma escolha madura não ignora a vida concreta. Tem uma tendência muito perigosa da gente buscar caminhos que parecem perfeitos na teoria, sabe? Hiperespirituais, mas que na prática destroem as finanças, os relacionamentos, a saúde da pessoa. E pensando nessa desconexão com a vida real, o quarto critério eu acho que é o que mais incomoda. É o embate entre o crescimento e o conforto. Eu gosto de visualizar isso como se fossem tratamentos médicos. A nossa própria vontade, quase sempre, funciona como um analgésico muito potente. Só apagador na hora. Isso. A pessoa está com um desconforto no trabalho, um tédio no casamento e a única coisa que ela quer é a pílula mágica para a dor sumir em 30 minutos. O foco é parar de sofrer imediatamente, custe o que custar. Só que isso apenas mascara o problema, né? E a doença real vai piorando no silêncio. Pois é. Mas a vontade divina, o caminho do crescimento, funciona como uma fisioterapia pesada. O processo de reabilitação dói. Às vezes traz dores que você nem tinha. Você tem que forçar um músculo que estava atrofiado pela preguiça, exige repetição, suor. Mas, no fim da linha, é a única coisa que gera força real para você andar sozinho. Nem tudo que traz alívio faz bem, e nem tudo que é difícil está errado. Perfeita essa metáfora da fisioterapia. E, sabe, a pergunta que serve de termômetro para isso é: essa decisão, mesmo que me doa agora, me torna alguém mais íntegro e responsável? Se a resposta for não, se for só uma rota de fuga para não lidar com a frustração, então você está só tomando o analgésico. É um soco no estômago olhar no espelho sem essas máscaras. Sabe, antes da gente entrar na parte prática de como usar a consciência, eu acho que esse é o momento perfeito para convidar quem está acompanhando a nossa imersão a curtir o conteúdo, se inscrever aqui no canal Você Pode com Deus e, principalmente, pegar esse episódio e mandar para alguém que você sabe que está precisando dessa clareza, dessa sacudida, né? Com certeza. Compartilhar ajuda muito a furar essa bolha do auto-engano. E voltando para o nosso papo, conhecendo essas peneiras da verdade, do tempo, da realidade, como é que a gente aplica isso? Porque o instinto é dizer, use a sua consciência e ore. Só que essas duas palavras, consciência e oração, estão tão gastas que não significam quase nada hoje. Foram completamente esvaziadas. Começando pela consciência. Na cultura de hoje, a consciência virou só uma voz que diz o que a gente gosta ou não gosta. Ficou atrelada ao que eu sinto. Mas não é isso. A consciência é uma capacidade moral que precisa ser educada, lapidada. A gente educa a consciência estudando, refletindo. Agir por consciência é julgar a realidade pela luz da verdade e não da nossa própria conveniência. Cara, não é agir por instinto, é uma capacidade de julgar. Isso muda tudo. E com a oração acontece a mesma coisa. A gente trata a oração tipo uma daquelas máquinas de refrigerante, sabe? Sei bem, coloca a moedinha e espera a lata cair. Exato. Insere a moeda do pedido. Aperta o botão e se a lata com a resposta não cai em 2 minutos, a gente chuta a máquina e vai embora revoltado com Deus. É muito utilitarista. A oração não é um oráculo místico para te dar a coordenada exata de qual carro comprar. O objetivo é criar um espaço de silêncio absoluto. É um ambiente interior de honestidade brutal, onde a pessoa baixa o volume do próprio ego e avalia as intenções com clareza. Mas aí vem o nosso calcanhar de Aquiles. E se a gente fizer tudo isso, imagina o cenário. A pessoa avaliou os critérios, não pisou em ninguém, testou a ideia no tempo, assumiu a realidade, não correu para o analgésico, fez o silêncio necessário. E mesmo depois desse trabalho todo, a certeza de 100% não vem. A neblina não some totalmente. O que se faz diante de uma luz que não fica verde? Fica amarela. O que a gente precisa colocar na cabeça de uma vez por todas é que a ausência de certeza absoluta não significa ausência de um paro. A ideia de que a gente só pode dar um passo quando tiver 100% de garantia é uma distorção, é perfeccionismo, e perfeccionismo paralisa. Na vida real, a gente quase nunca tem clareza absoluta sobre o futuro. Isso faz parte da regra do jogo. Então, se o sinal está amarelo e a pessoa já filtrou tudo,
O esquema não é puxar o freio de mão até o asfalto brilhar, até lá no horizonte. Não mesmo. Ficar paralisado esperando uma intervenção mágica é falhar no discernimento. Nessas horas, o caminho é agir com prudência. É pegar as informações que você tem, aplicar os filtros, assumir a sua liberdade e dar o passo. Dá uma paz gigante entender que a jornada acomoda a imperfeição, sabe? Se a sua intenção é reta, se não tem má fé, você toma a decisão com a luz que você tem na mão hoje, por menor que ela seja. Nossa, isso tira uma bigorna das costas. A gente tem tanto pavor de errar o movimento e cair no precipício que esquece que andar de bicicleta exige movimento, né? Se você ficar parado em cima da bicicleta tentando achar o equilíbrio perfeito, a única garantia que você tem é que você vai cair de cara no chão. Exatamente isso. E para a gente consolidar tudo que desenhou até aqui, é legal colocar esses sinais frente a frente num contraste rápido. Boa. De um lado, os sinais da vontade de Deus, que traz uma paz que não some no primeiro obstáculo, se sustenta no tempo e te dá uma disposição madura para assumir responsabilidades sem ficar reclamando. E do outro lado, as bandeiras vermelhas da nossa vontade disfarçada. Aquela urgência que não te deixa respirar, a fuga desesperada para fugir das consequências, a busca por atalhos. E, tipo, a cereja do bolo, a agressividade. Porque quando alguém questiona a sua decisão e você explode com raiva, na defensiva, é só o ego protegendo o próprio território. Perfeito. Quem está buscando a verdade não tem medo de ser questionado. E aí a gente chega na grande virada de chave, a mudança de paradigma que essas fontes propõem. A gente gasta anos perguntando qual é o plano exato. É A ou B? O alívio vem quando a gente para de fazer essa pergunta doentia. E muda o foco, né? A pergunta deixa de ser um teste de múltipla escolha que a gente tem que adivinhar e passa a ser uma investigação de caráter. Tipo, essa escolha que eu vou fazer honra a verdade? É justa com quem está perto de mim? Ela é responsável diante da realidade que eu tenho hoje? Quando a gente para de tentar bancar o vidente do próprio futuro e passa a focar em agir com integridade no presente, o medo evapora. É trocar a obsessão por controle por um compromisso com o próprio processo. O passo, mesmo no meio da neblina, se torna firme. E para fechar o ciclo da nossa conversa de hoje, eu volto naquela reflexão lá do início, mas agora com o peso de tudo que a gente discutiu. E fica aqui a provocação final para quem está lidando com a angústia de uma escolha agora. Pensa naquela encruzilhada que está tirando o seu sono. Seja brutalmente honesto. Essa busca desesperada por um sinal definitivo de Deus, ela é mesmo uma vontade pura de acertar o caminho? Ou será que, tirando as máscaras, ela é só uma tentativa engenhosa de encontrar uma apólice de seguro cósmica para que você nunca tenha que assumir a culpa se algo der errado lá na frente? Essa é a linha divisória. Separar o medo da genuína busca por clareza é onde a nossa verdadeira coragem começa. E o confronto interior é a única ponte que leva a essa clareza mental. A gente deseja que essa reflexão traga uma paz firme, ancorada não numa ilusão de que a vida é fácil, mas na força de sustentar as próprias escolhas com dignidade. Nós terminamos por aqui. Um abraço e até a nossa próxima imersão.